Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. O educador e comunicador popular Jones Manuel anunciou no fim do ano passado que pretende se candidatar a deputado federal agora nas eleições de 2026 em uma filiação democrática pelo PSOL. Hoje o Jones faz parte do Comitê Central do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Só que a legenda ainda não conseguiu as assinaturas suficientes para tirar o registro no TSE. Bom, mas quem vai explicar tudo isso direitinho para a gente é o próprio Jones Manuel, que é o nosso convidado de hoje do BDF Entrevista. Jones, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, Raquel, bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar com você e com todo o público do Brasil de Fato. Vamos lá, então. Queria começar te pedindo para explicar como que funciona essa ferramenta da filiação democrática, que acho que é uma questão que tem dado uma certa confusão aí na cabeça das pessoas, se você vai para o PSOL ou não vai para o PSOL, como que funciona isso? Perfeito, Raquel. A filiação democrática é um instrumento histórico da esquerda brasileira, usado há mais de 70, 80 anos, que é basicamente o seguinte: um partido não tem ainda registro eleitoral por qualquer motivo que seja, e esse partido faz um acordo com outro partido que tem registro eleitoral para lançar as suas candidaturas. O PCB, quando foi caçado no âmbito da Guerra Fria, no governo do Eurico Gaspar Dutra, ele fazia filiações democráticas e lançava seus candidatos por outros partidos, dentre eles, mas não só, o PTB, né, do Jango e do Brizola. Se a gente avança um pouco no tempo, nos anos 80, a dissidência que saiu do PCB em torno do Luiz Carlos Prestes e foi ser abrigado no PDT, eles não eram trabalhistas, eram comunistas que inclusive faziam filiação democrática para lançar seus candidatos pelo PDT. Ainda nos anos 80, os verdes no Brasil, que apareceram seguindo muito uma tendência que estava colocada no cenário europeu, faziam filiação democrática e lançavam candidaturas pelo PT. O PT, nos anos 90, foi um espaço para filiações democráticas para várias correntes e organizações políticas que não tinham registro eleitoral. Avançando ainda mais no tempo, depois que o PSOL se constituiu, o PSOL também foi um espaço para filiação democrática de candidaturas de organizações que não têm registro eleitoral. Então, o PCR, que depois criou o P, antes de ter o P, lançou candidatura via filiação democrática pelo PSOL, pelo PDT, pelo PRTB. O pessoal do MRT lançou candidatura via filiação democrática pelo PSOL. O Polo Comunista, Luiz Carlos Prestes, lançou candidatura via filiação democrática ao PSOL. Então, basicamente, o PCBR, como você bem disse, Raquel, ainda não tem o seu registro eleitoral, mas ele gostaria de participar das eleições tendo uma candidatura. Busca-se um acordo político com o PSOL para lançar a nossa candidatura a deputado federal para Pernambuco pelo PSOL. Eu serei candidato do PSOL, mas não militante do PSOL. Eu não estou entrando no PSOL para disputar o PSOL, para participar dos congressos, das disputas de correntes. Eu continuo militante do PCBR e estaria no PSOL para ser candidato, né? Para ter a oportunidade de disputar as eleições de 2026. Acho que, em síntese, é isso. E como que estão as negociações aí com o PSOL? Veja, Raquel, o PSOL é um partido corrente, né? Ou tendências, como a gente fala na linguagem clássica da esquerda. Então, a maioria das correntes e tendências manifesta uma posição positiva, e manifesta uma posição positiva por um acordo que, diferente do acordo Mercosul e União Europeia, que é péssimo para uma das partes, no caso o Brasil, esse é um acordo ganha-ganha. Por quê? O PCBR tem o ganho político de conseguir lançar a sua candidatura e, caso sendo positivo, tendo um militante no parlamento burguês que vai fazer uma agitação do programa do partido, que vai ter um tribuno do povo, usando os termos clássicos de Lenin, né, para fazer as denúncias, para organizar a classe trabalhadora, para fazer, inclusive, a própria denúncia do caráter burguês, do Estado burguês, no âmbito do Estado burguês, para potencializar o crescimento do movimento comunista no Brasil, etc. Já o PSOL também tende a ganhar, porque o PSOL tem um desafio de superar a cláusula de barreira, né, e a gente
acredita que a nossa candidatura vai ajudar nisso. O PSOL nunca elegeu um deputado federal pelo nenhum estado do Nordeste brasileiro, então teria fortes possibilidades da gente ser o primeiro. E o PSOL aqui em Pernambuco, particularmente, tem um desafio muito interessante e importante, que é fugir da polarização entre João Campos e Raquel Lira e tentar criar um terceiro campo, um campo mais de esquerda, né? O pessoal já colocou a pré-candidatura ao governo do estado do Ivan Moraes. E seria bom para a chapa do PSOL Pernambuco como um todo a nossa candidatura, dada a repercussão, dada a capacidade de mobilização, de penetração em vários setores da sociedade. Então o PSOL ganharia a nível nacional, ganharia a nível local e o PCBR também. Evidentemente, há alguns setores que são contra, né? E que até agora as coisas não foram colocadas, infelizmente, de maneira explícita e aberta. O que a gente escuta falar nos bastidores é que existem aqueles que são contra a filiação democrática porque o PCBR não é um partido lulista. O que é curioso, porque, veja, o apoio de várias alas do PSOL ao presidente Lula e a opção, por exemplo, por votar no Lula no primeiro turno, segundo o discurso oficial de justificativa, é uma opção tática da conjuntura, não estratégica, né? Mais uma vez, sem querer entrar em linguajar de comunista ou de militante, só explicando, na cultura política das esquerdas, a estratégia seria o que é essencial, o que define o centro do seu programa político, né? Já a tática seria as medidas, as ações que você tem que tomar em cada conjuntura. O que é essencial é a estratégia. A tática, ela é secundária, é meio que um meio para você ir concretizando a estratégia. Então, como o PSOL é um partido que no seu programa apresenta como partido socialista, né? E o PT não é socialista, o lulismo não é uma corrente, por assim dizer, político-eleitoral socialista, o apoio ao Lula seria um apoio tático. E aí, tudo bem, a gente discorda na tática. Isso é normal, sabe? É tranquilo. Inclusive, a filiação democrática ela tem como pressuposto um acordo político entre organizações que diferem em vários aspectos. Agora, é difícil entender esse argumento porque ele entra em contradição com algumas coisas, né? Teria um problema com a filiação democrática porque o PCBR não é lulista. E eu não sou lulista também, enquanto militante do PCBR, além da minha leitura que eu tenho do que é o lulismo no Brasil e do terceiro governo Lula. Essa contrariedade entra em contradição com dois argumentos. O primeiro argumento, é dito na esquerda brasileira que a grande batalha a ser travada é pelo Congresso Nacional, né? Que é preciso renovar o Congresso. Todo mundo que entende eleição tem uma perspectiva positiva da nossa candidatura aqui em Pernambuco. E aqui não estou fazendo discurso de já ganhou, porque isso não existe em eleição. Eleição é decidida quando abre-se as urnas e começa a contar os votos. Mas a perspectiva é positiva de ser eleito. Então, tenho dificuldades de entender se o argumento é que tem que mudar radicalmente e emergencialmente o Congresso Nacional, porque vai se abrir mão de uma candidatura que tem potencial de ganho. Isso por um lado. Segundo, eu tenho dificuldades de entender o argumento ainda mais quando, por exemplo, amplos setores do PSOL ofereceram uma filiação democrática para a Marina Silva. E aí, veja, gente, a Marina Silva ela é liberal. A liberal progressista, democrática, beleza, mas a Marina Silva é liberal. Inclusive, na campanha, a presidente dela, em 2014 e 2018, a Marina Silva defendeu um programa econômico abertamente liberal, inclusive defendendo a autonomia do Banco Central. Então, se dá para fazer uma filiação democrática de uma candidatura liberal, qual é o argumento de não fazer uma filiação democrática de uma candidatura comunista? Só porque eu não sou lulista? Então, é mais grave não ser lulista do que ser liberal e defender, dentre outras coisas, a autonomia do Banco Central, né? Acho que são argumentos que, se a gente for fazer uma análise fria, eles não se sustentam. Porém, contudo, todavia, a gente tem uma avaliação que o resultado final vai ser positivo, né? Acho que para a sociedade brasileira vai ter não uma pressão é uma palavra ruim, né? Vai ter uma demanda para que esse acordo político se concretize, a filiação democrática aconteça e a candidatura saia.
e com a graça de Marx e todos os santos seja vitoriosa, a gente volta a ter um comunista no Congresso Nacional. Se a gente tiver um comunista no Congresso Nacional, como vai ser a atuação dele? Se a gente tiver um comunista no Congresso Nacional, a primeira coisa que vai acontecer é a direita e a extrema-direita, que odeia o Glauber Braga, achar o Glauber moderado, né? Achar o Glauber calminho, assim. Se eles estão tendo problemas com o Glauber, comigo a coisa vai ser bem pior. Porque, veja, Raquel, eu acho que uma das coisas que falta no grosso da esquerda brasileira nos últimos anos é falar sem medo do socialismo, da Revolução Brasileira, de enfrentar os interesses estratégicos da classe dominante. É não ter medo de fazer a crítica direta ao agronegócio e defender a reforma agrária, de falar abertamente da necessidade de reestatizar os setores estratégicos da economia e reverter as privatizações, de acabar com a privatização do Banco Central, chamada de autonomia do Banco Central, e baixar essa taxa de juros, que é uma taxa de juros acima da taxa de juros de agiota, né, de 15% ao ano, de colocar em perspectiva real a transformação de serviços públicos para que o Brasil deixe de ter coisas como, por exemplo, analfabetismo, coisas como as insuficiências crônicas do SUS, de enfrentar na prática o programa neoliberal com, por exemplo, sua ideologia de austeridade fiscal, de fazer um debate real sobre passe livre no Brasil, mas não é passe livre com o governo dando um subsídio para as empresas de transporte, estatizar os transportes coletivos nas regiões metropolitanas do Brasil, estabelecer um sistema realmente público, com controle popular, com passe livre, com boas condições de trabalho para os rodoviários e rodoviárias. Ou seja, alguém que consegue falar o que é essencial para dar resposta para os problemas da classe trabalhadora, apresentar de fato as soluções sem ter medo de milindrar os setores poderosos da sociedade capitalista brasileira, sem ter compromisso, rabo preso, rabo de palha com a elite econômica e a elite política, colocando sempre uma perspectiva de enfrentamento aos interesses do capital. Aliado a isso, fazer ainda mais do mandato, e eu digo ainda mais porque tem vários deputados e deputadas no Congresso Nacional que já fazem isso, a exemplo do próprio Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim, Tarcísio Mota, mas fazer ainda mais do mandato um instrumento de luta da classe trabalhadora. Né? Neste momento, por exemplo, Raquel, a gente está numa campanha junto aos trabalhadores e trabalhadoras demitidos da Eletrobras pela reversão do veto presidencial ao projeto de lei 1791, que foi aprovado no Congresso Nacional e que garante que os 20 mil trabalhadores e trabalhadoras demitidos da Eletrobras sejam reaproveitados em outras empresas públicas. Né? O presidente Lula foi lá e vetou. A maioria dos deputados federais ditos progressistas, salvo exceções, né, como Fernanda Melchiona, Luiz Helena, Sâmia Bonfim, ficou calado sobre esse veto. A gente, como deputado, os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras não precisariam nem pedir. A gente, de cara, se colocaria contra esse veto e faria não só a defesa da aprovação desse PL, como estaria em permanente campanha pela reestatização da Eletrobras. Então, acho que mostrar um diferencial qualitativo na forma de fazer política, porque se tem uma coisa que o Brasil precisa é de um campo de esquerda radical. Né? No Brasil não existe polarização. Você tem uma extrema-direita reacionária que é radical no seu fascismo e a gente não formou um polo de esquerda radical. Isso é indispensável, inclusive se a gente quiser reduzir, combater a influência da extrema-direita na juventude brasileira, que cresce em ritmos acelerados. Só é possível fazê-lo com um campo de esquerda radical. Uhum. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessas questões, mas eu queria voltar um pouquinho para a questão do PCBR, né? Um partido que surgiu aí a partir da expulsão de uma série de militantes do PCB, né? Inclusive você. E eu queria perguntar por que nasceu a ideia de criar mais um partido e não se filiar ao P ou, de repente, até uma corrente mais radical dentro do PSOL. Perfeito, Raquel. Eu acho que não é isso a ideia, porque assim, o racha no PCB foi motivado por uma perseguição administrativa feita por um setor do partido que controlava os postos estratégicos, né, Secretaria-Geral, Secretaria de Organização, e não foi escolha nossa, né? Assim, a gente não queria sair do PCB, ser expulso do PCB, a gente foi
expulsa a partir do controle da máquina administrativa. E aí, por que criar uma organização nova? Porque a gente tem discordâncias com a UP, por exemplo, a gente não tem o mesmo programa político, a gente não tem a mesma compreensão do Brasil, a mesma compreensão do cenário internacional, de conjuntura, e se expressa, inclusive, neste momento. Só para dar um exemplo, o PCBR fez um chamado para as organizações de esquerda radical no Brasil construírem uma mesa de unidade em torno de uma candidatura de esquerda radical no primeiro turno, em 2026. A UP é uma das organizações que se mostra mais resistente a construir essa unidade, né? A UP tem uma lógica política em vários momentos de autossuficiência, de verdadeiro sectarismo, que dificulta vários processos de unidade, de luta. Então, sim, não dava. Além do que, a UP não permite, no seu estatuto, a entrada de grupos políticos, né? A UP filia indivíduos, não grupos. Então, é proibido pelo Estatuto da UP, por exemplo, que um grupo político constituído se incorpore ao partido. Teria que fazer um debate político sobre fusão. E sobre ou entrar em alguma corrente mais radical do PSOL, nós temos uma leitura muito particular. Então, o PCBR é uma organização marxista-leninista, né? O PSOL ele tem correntes marxistas, como é o caso do MEIS, do Movimento de Esquerda Socialista, do Fortalecer, mas são correntes que têm uma perspectiva teórica ligadas ao trotskismo, né? Que faz referência a Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa e criador e chefe militar do Exército Vermelho por alguns anos. E aí, veja, nenhum problema em fazer aliança política, em construir unidade de ação com o trotskista. Pelo contrário, quem é menos sectário é a gente. Mas é uma leitura diferente, né? Enfim, são tradições diferentes dentro do marxismo e que isso não impede que a gente construa a unidade de ação. A gente tem o mesmo objetivo final comum, que é a construção do socialismo no Brasil, mas temos compreensões de mediação tática diferentes. Então, não era possível, naquele momento, fazer uma fusão ou fazer uma entrada em alguma organização já existente. Por isso, a opção de constituir um partido político próprio e tentar ser um instrumento para potencializar a reorganização do movimento comunista e da classe trabalhadora no Brasil. Vou fazer uma pergunta bem clichê, mas eu acho que é necessária, né? O horizonte, né, da esquerda radical é a revolução, e para uma revolução acontecer você precisa de um movimento de massa, enfim. Como a gente chega nesse movimento de massa com uma esquerda radical tão rachada em diversos partidos e correntes e que não consegue uma unidade? Veja, eu acho que todas as revoluções, antes do decolar do processo revolucionário, a esquerda não estava unificada, não. Vamos pegar um exemplo clichê, Revolução Russa, né? Quando começa o protesto das tecelãs no começo de 17, o movimento operário russo ele estava em uma série de contradições, porque a maioria da Segunda Internacional tinha aderido à guerra imperialista, né? Então cada seção nacional da Segunda Internacional estava apoiando a sua burguesia na guerra. Existe uma profunda divisão no movimento operário russo, diversas correntes, socialistas revolucionários, bolcheviques, mencheviques, anarquistas, populistas e tal e tal. E aí o movimento não estava unificado, não. O movimento se unificou sob a direção dos bolcheviques no contexto de ascenso das lutas operárias e camponesas e também de soldados, né, no contexto da guerra. Numa situação revolucionária, os bolcheviques conseguiram ser a liderança. Né? A mesma coisa a gente pode falar da Revolução Cubana, só para ficar um outro exemplo bem clichê, bem mais próximo da gente. A Expressão Popular, recentemente, lançou o livro da Vânia Bambirra, né? Revolução Cubana, uma reinterpretação. E aí, nesse livro da Vânia Bambirra, que é talvez o livro mais brilhante já escrito por uma brasileira sobre a Revolução Cubana, a Vânia mostra como existia uma diversidade gigantesca de organizações políticas que se propunham a derrubar a ditadura e o domínio neocolonial dos Estados Unidos sobre Cuba e que elas não se unificavam, elas só se unificaram sob a liderança da guerrilha comandada por Fidel Castro depois de um longo processo de maturação, lutas e derrotas. Então a gente vê com muita tranquilidade a diversidade de organizações de esquerda, Raquel. Isso não é uma novidade histórica, diga-se de passagem.
Qual é o X da questão? O X da questão é que a gente não faça da diversidade um impedimento para a unidade de ação. Aí é que é o X do problema. Veja, a gente não pode, você é trotskista, eu sou stalinista, e por causa disso a gente não vai construir uma ação juntas pelo fim da escala 6 por 1. Isso é inaceitável, né? Eu sou maoísta, você é guevarista, e por causa disso a gente não vai construir uma ação juntas pela derrubada do veto presidencial ao PL 1791. Esse tipo de coisa não dá. O problema da esquerda brasileira não é ser fragmentada do ponto de vista organizacional, é ter pouca capacidade de unidade de ação, de construção de diálogo, de mesa de debate, de unidade de ação, de frente de ação para as lutas concretas da classe trabalhadora. Divisão sempre vai ter, diversidade de organizações sempre vai ter, e isso é até positivo, dado que a tendência de uma grande organização hegemônica que manda em tudo, de norte a sul do país, quando essa organização hegemônica tende para uma degeneração social liberal ou liberal, ela pode arrastar a classe trabalhadora inteira, que é o que aconteceu com o PT, diga-se de passagem. Então, ter uma certa diversidade de organizações é até bom do ponto de vista de que se uma organização tiver um desvio à direita, isso não significa necessariamente que isso vai ser uma realidade para toda a classe trabalhadora do Brasil. A questão é a unificação na ação política e na capacidade de construir pontes e programas comuns. Uhum. O PCBR é um partido de vanguarda? E explica um pouquinho para a gente esse conceito, por favor. De maneira bem didática, a ideia do nosso amigo Lênin, o calvo mais querido e amado da história da humanidade, o que é o partido de vanguarda? A classe trabalhadora, nas suas lutas imediatas, ela está se defrontando com luta por melhores condições de trabalho, de salário, por políticas públicas, por um posto de saúde, por uma creche, por melhorar a coleta de lixo, por aí vai. A classe trabalhadora está na luta econômica, né? Essa luta econômica não necessariamente toma a dimensão política da luta pelo poder do Estado, da luta pela ditadura do proletariado ou poder popular, da luta pelo socialismo. É papel de um partido de vanguarda inserido organicamente nessas lutas, potencializar a luta e a organização da classe trabalhadora no sentido de passar de uma consciência trade-unista, como chamava Lênin, ou seja, de lutas meramente econômicas, para uma luta política no sentido de conquistar o poder do Estado. Então, nesse sentido, como se referencia na tradição marxista-leninista, o PCBR busca ser um partido de vanguarda para potencializar, contribuir, aprender e avançar na organização da classe trabalhadora, desenvolvendo uma consciência revolucionária. Isso é o que está no programa do partido. Pessoalmente, particularmente, Raquel, eu não gosto do título Partido de Vanguarda, porque ele virou muito mais um rótulo auto-elogioso, né? Porque, veja, o Partido de Vanguarda, ele é uma realidade fática frente ao processo histórico. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, você pode se autoproclamar um partido de vanguarda, mas você só o é verdadeiramente quando você é vanguarda de um processo revolucionário. Então, todas as organizações de vanguarda são, enquanto potencial, se proclamam, querem ser, gostariam de ser. A gente vai ver, no caso histórico, se é realmente uma organização de vanguarda no sentido leninista depois que a revolução for feita, depois que a tomada do poder acontecer. Então, de maneira objetiva, o Partido Comunista Chinês, que liderou uma revolução e tomou o poder político, ele pode se colocar como uma organização de vanguarda, porque ele foi objetivamente na história, no processo histórico chinês, uma organização de vanguarda. No Brasil, nenhum partido comunista liderou uma revolução, então nenhum partido comunista no Brasil é uma organização de vanguarda no sentido mais preciso da palavra, né? Vai sê-lo no processo revolucionário quando a tomada do poder acontecer. Uhum. E como que está o processo, né, de conseguir as assinaturas? Como que está sendo isso? Então, Raquel, o TSE ele fez mudanças recentes que tornam uma coisa muito draconiana, né? Você tem 2 anos só
para recolher todas as assinaturas. Se você não recolhê-las em 2 anos, vence o pedido de registro e você começa tudo de novo, né? Então, é um prazo muito diminuto. A gente está num processo de estruturação de um plano nacional de legalização. A gente não lançou ainda a coleta de assinaturas, porque a gente acha que quando a gente lançar essa coleta, a gente precisa ter condições objetivas de concluir essa coleta em 2 anos. E que hoje existe risco de a gente não conseguir as mais de 500 mil assinaturas em 2 anos. Qual é a ideia? A ideia é, passado a eleição de 2026, tendo um resultado positivo, inclusive, elegendo o comunista Jones Manoel lá em Pernambuco, o partido vai ter melhores condições, inclusive de estrutura, para colocar a campanha na rua e garantir que em 2 anos a gente vai conseguir coletar as mais de 500 mil assinaturas para legalizar o partido. Então, a gente está estruturando um plano nacional de legalização do partido, mas a gente ainda não colocou a campanha na rua, porque para colocá-la precisamos ter garantia, fazer uma análise fina, muito científica das nossas forças, de que a partir do momento que a gente lançou na rua a campanha de coleta de assinaturas, a gente tem condições de bancar em 2 anos. E isso está quase lá, mas não chegou ainda. A ideia inicial era você ser candidato à presidência, né? Mas sem o registro no TSE do PCBR, isso acabou inviabilizado. Você acredita que ainda tem chance de nascer uma candidatura unificada de esquerda radical para a presidência nessas eleições, ou isso já está descartado? Veja, Raquel, eu acho que é uma necessidade, né, ter uma candidatura de esquerda radical no primeiro turno. Dentre outras coisas, porque só com muita simpatia, mas com muita simpatia mesmo, alguém pode chamar a candidatura do Lula de esquerda, né? Assim, o Lula não vai falar, por exemplo, da reestatização das refinarias privatizadas da Eletrobras. Se falar, vai ser uma vez ou outra. Porque, inclusive, foi promessa de campanha no passado que ele não cumpriu. Lula não vai falar da reestatização da Eletrobras, né, que, inclusive, o governo dele desistiu da demanda. O Lula parou de falar de reforma agrária. Inclusive, eu vi, Raquel, no Brasil de Fato, uma matéria há uns 2 meses atrás, comparando o nível de vezes que o Lula estava a reforma agrária no primeiro e no segundo mandato e agora, né? O Lula parou de falar de reforma agrária. Recentemente, há uns 4 meses atrás, o João Pedro Stedler deu uma entrevista em que ele falava que o governo não estava fazendo nada pela reforma agrária, né? O Lula, ele acabou de assinar um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que é uma tragédia para a soberania nacional brasileira, para qualquer perspectiva de reindustrialização do Brasil. Então, assim, todos esses temas não vão ser debatidos no processo eleitoral se a única candidatura progressista de esquerda, com muita simpatia, for a do Lula, né? A gente precisa de uma candidatura de esquerda radical. O PCBR vem trabalhando para isso. O PCBR vem tentando construir uma mesa de diálogo nacional com diversas organizações, com e sem registro eleitoral, para fazer esse debate com uma candidatura unificada. É difícil? É muito difícil. E por que é difícil, Raquel? E nossos ouvintes e telespectadores? Porque há muito sectarismo. Porque há briga pelo pequeno poder, sabe? Porque quem vai ser cabeça de chapa, por quem vai formalmente dirigir o processo sendo cabeça de chapa. Quando o mais importante, me parece, seria estruturar uma campanha que tenha realmente repercussão. E aí é claro que, onde o Lula é candidato, o espaço para uma outra alternativa identificada com a esquerda fica menor, isso é óbvio, mas é possível fazer uma campanha com repercussão na casa de vários milhares e alguns milhões, quem sabe, dialogando diretamente com os setores da juventude e da classe trabalhadora, desde que se faça uma boa campanha. Uma campanha que esteja no século XXI, né, que tenha aprendido o básico da comunicação digital, que seja uma campanha arejada, com realmente debates e propostas que toquem, na realidade, no cotidiano da classe trabalhadora. A gente não está na União Soviética, nem no Brasil dos anos 60 ou 70, né, aquelas campanhas eleitorais do Partido Comunista, que o candidato está sentado numa biblioteca de uma sala, de uma casa muito chique, né,
aí tem uma sala gigantesca, uma biblioteca no fundo, um hino da União Soviética tocando assim de fundo, ó, e ele falando, não, tem que estatizar tudo e tal. Esse tipo de campanha não toca, enfim, ninguém, né? Objetivamente. Os resultados eleitorais do passado estão aí para mostrar. Então, eu acho que é uma necessidade da história, da luta de classes no Brasil. Agora, é difícil sair. A gente vem trabalhando para essa construção de unidade, mas é difícil sair. Eu espero um resultado positivo. De toda forma, se essa candidatura da esquerda radical não sair, aí final do ano a gente vai ter um debate muito interessante, muito gostoso, muito polêmico para fazer, porque as responsabilidades vão ter que ser cobradas, né? Uhum. Vou fazer uma outra pergunta clichê aqui. A gente vive um momento, né, de ascensão do fascismo. O Bolsonaro agora está de fora, está preso, né? Mas tem os filhos do Bolsonaro, tem, enfim, outras pessoas aí que disputam o legado bolsonarista, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho, enfim, uma série de atores aí. Não é arriscado dividir a esquerda? Eu sei que você entende o governo de Lula como não sendo um governo de esquerda, mas não é arriscado dividir o progressismo nesse momento histórico? Veja, eu acho uma boa reflexão, mas vamos pensar por outro prisma. A gente está enfrentando a extrema-direita, né, na eleição. Cada voto que não for para a extrema-direita, eles se enfraquecem, né, gente? Veja, vamos lá. Aqui é matemática básica, veja. A extrema-direita quer ganhar a eleição. Cada voto que você tirar deles significa que eles estão mais fracos eleitoralmente. Mesmo que o voto não vá, por exemplo, para o Lula. Então, se tem uma candidatura da esquerda radical que, por exemplo, tira votos da juventude, que iam votar na extrema-direita, mas passa a votar na candidatura da esquerda radical, isso enfraquece a extrema-direita. Isso é objetivo, isso não é opinião, né? Então, eu acho que esse argumento ele não se justifica, Raquel. Dentre outras coisas, vamos dialogar 3 insuficiências do governo Lula. Veja, a popularidade do Lula na juventude é baixíssima, viu, gente? As pesquisas eleitorais vêm captando uma percepção de conservadorismo na juventude, e a juventude tem uma inclinação a apoiar candidaturas da extrema-direita que tem uma aparência disruptiva, antissistêmica, né? Então, assim, a candidatura do Lula não vai conseguir, o Sidônio pode fazer a mágica que for, a candidatura do Lula não vai conseguir nos próximos 6 meses reencantar essa juventude. Se a gente não tiver uma outra candidatura da esquerda radical, isso pode consolidar essa juventude como braço eleitoral e ideológico da extrema-direita. Isso por um lado. Por outro lado, há setores das camadas médias e trabalhadores de melhor salário em todo o Brasil, mas particularmente no Sul e no Sudeste, que não querem votar no Lula, né? Isso não vai mudar, sabe? Não querem votar no Lula. Por causa de questão de acúmulo, desgaste, denúncia de corrupção, sim. Por causa de propaganda ideológica da mídia burguesa, sim. Mas também porque a desindustrialização brasileira caminhou em ritmo acelerado durante os 5 governos petistas, e isso teve um impacto muito grande na geração de emprego, de renda, de qualidade de vida em várias cidades e regiões do Sul e do Sudeste brasileiro. E aí ter uma candidatura de esquerda radical que fizesse um debate, por exemplo, sobre a desindustrialização brasileira, sobre a destruição de complexidade produtiva, de empregos qualificados, sobre o rentismo, sobre a taxa de juros no Brasil, sobre o domínio dos bancos e o cartel bancário, 5 bancos concentram 80% do mercado bancário brasileiro e por aí vai, poderia pegar esses votos que estão indo para a extrema-direita e que não vão para o Lula, sabe? Diga-se de passagem. Então eu acho esse argumento ele é meio simplista porque ele desconsidera que qualquer voto tirado da extrema-direita enfraquece a extrema-direita. Mesmo que esse voto não vá para o Lula, por exemplo, no primeiro turno, mas enfraquece a extrema-direita, porque é um voto a menos. Eu acho que esse elemento precisa ser considerado. Mas você acredita que é possível tirar voto da extrema-direita e passar para a esquerda radical? 100%, totalmente. Uma das provas disso é que todos os dias, quando eu estou em atividades de rua, não tem um santo dia que eu não encontro jovens, mas não só jovens, que dizem que eram do MBL, eram simpáticos à extrema-direita, eram incel e deixaram de ser acompanhando meu conteúdo. Se você ter ideia, ontem, e aí é uma anedota, mas é uma anedota para mim significativa.
ontem o padre Fábio Marinho, lá de Minas Gerais, me ligou, né? E aí acabou que eu não estava disponível para atender no momento, e depois a gente se falou. O padre estava na delegacia resolvendo uma questão, e aí o padre me ligou porque ele estava conversando com policiais que acompanham o meu canal, leem meus livros, acompanham o debate que a gente faz, concordam, defendem, são, entre aspas, fãs. E aí comentaram com o padre, o senhor conhece o João Manuel, né? Eu já vi que vocês conversaram no Três Irmãos Podcast e tal. A gente gosta muito dele, não sei o que. Aí o padre me ligou para eu falar com os policiais. Vejam, é um ambiente que a expectativa seja uma expectativa de um ambiente mais de direita, né? Bolsonarizado, e tem muita gente lá ouvindo, curtindo, gostando de um debate comunista. Se você perguntar para esses policiais, é provável que a maioria deles estavam inclinados à direita e deixaram de estar. Quando a gente faz disputa ideológica, isso dá resultado, né? Eu acho que, inclusive, o próprio crescimento que a gente teve nos últimos tempos enquanto figura pública, né? Prova que a disputa político-ideológica dá resultado, porque assim, as pessoas que passaram a me acompanhar, a referenciar, a comprar os livros, ir para as atividades, se organizar no PCBR, não era só gente que era progressista e virou de esquerda radical, não. Tem muita gente que era liberal, era de direita e fez um processo de transformação ideológica. Uhum. Até teve um programa que eu gravei outro dia que ainda não foi ao ar, que a gente estava falando sobre os absurdos, né, que acabaram sendo normalizados, como hoje, por exemplo, tem gente no alto escalão do governo estadunidense defendendo que não deveria existir voto feminino, né. Enfim, aí a gente entrou nessa discussão de que a esquerda sempre precisa, ou parece que precisa moderar o seu discurso para chegar ao poder, enquanto a extrema-direita, quanto mais eleva o tom, parece que mais, né, cresce. E aí talvez a solução esteja em não moderar o discurso e sim ir para um discurso mais radical. Acredito que você deva concordar 100% com isso, né? Além disso, Raquel, tem um elemento de tática eleitoral, porque o Brasil vive um clima estranho que a gente perdeu o básico. Que é, por exemplo, quando o PSOL tinha candidatura a presidente, isso ajudava o PT, objetivamente. Sabe por quê? O PSOL fazia um discurso mais à esquerda, acabava que dava um certo nível de politização à esquerda, e isso criava um ambiente melhor, inclusive, para o PT fazer sua tática eleitoral, né? Agora a gente teve eleição no Chile, Raquel, e foi muito curioso, né? Porque o candidato vitorioso, o Cast, ele é um cara de histórico nazista, né? Só que o Cast, ele foi para as eleições como um cara da extrema-direita, o Bolsonaro chileno, inclusive, como ele é apelidado. Só que chegou na eleição do Chile, tinha um cara ainda mais à direita do que ele, que é o Kaiser, se não me falha a memória. E aí o outro caba era tão de extrema-direita, que isso beneficiou o Kaiser, porque ele parecia, o Cast, desculpa, que ele pareceu até moderado. Ele pareceu até uma direita, por assim dizer, mais racional, civilizado, por aí vai. Isso fortaleceu bastante ele nas eleições do Chile. A gente viu isso em São Paulo. O Ricardo Nunes foi uma bênção na vida dele a eleição do Pablo Marçal, porque a candidatura do Pablo Marçal deu ao Ricardo Nunes um ar de moderação, um ar de racionalidade que ele tentou construir durante todo o marketing eleitoral e não conseguiu. Foi simplesmente o Pablo Marçal brotar nos debates que você olhava para o Ricardo Nunes e pensava, esse aí é ladrão, é privatista, mas pelo menos ele come de garfo e faca, né? Trazer um elemento de um campo mais radical que puxa o debate à esquerda, inclusive de maneira até involuntária, ajuda o campo progressista ou a centro-esquerda, como quiser chamar, do ponto de vista eleitoral. Isso é óbvio, porque a direita e a extrema-direita bota 300 candidatos. Alguém aqui acha, alguém aqui acha que o Renan Santos está entrando na eleição para ganhar? Que o Aldo Rebelo está entrando na eleição para ganhar? Que o Romeu Zema está entrando na eleição para ganhar? Assim, esses caras, se forem candidatos, eles não estão ali para ganhar. Eles estão ali para fortalecer a disputa político-ideológica à direita e à extrema-direita e para azeitar o campo para a tática política daquele que vai ser o jogador principal desse campo, que vai ser o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio ou qualquer outro. Então, assim, há 10 anos atrás, Raquel, isso era meio óbvio, né? Só que o Brasil vive
fenômeno engraçado, que coisas que eram óbvias deixaram de ser óbvias. Jones, para encerrar nossa conversa, uma perguntinha difícil. Se não tiver uma candidatura da esquerda radical, o PCBR vai apoiar o Lula no primeiro turno? Sei não, Raquel. Muita coisa pode acontecer daqui para lá. Pode ser que eu seja candidato, seja eleito. Imagina que coisa boa, tu ir para a posse de um comunista em 2027. Então tem muita coisa em aberto, né? Acho que o cenário começou agora, a gente está em janeiro de 2026. Então acho que não é para especular ou debater sobre si. Até porque se for para especular sobre si, tem vários si. Um si muito mais divertido é um comunista ser eleito. E aí, finalmente a gente vai ter um presidente que cumpre promessa de campanha e que não apoia teto de gastos, austeridade e privatizações, né? Então, vamos ver o cenário se configurar primeiro para depois a gente tomar a deliberação política. Perfeito. Obrigada, Jones. Foi ótima conversa. Eu que agradeço. Foi um prazer. E esse foi o BDF Entrevista. Te lembrando que tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no YouTube do Brasil de Fato e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Na TVT, o programa vai ao ar às 19 horas. Até a próxima. Tchau.